Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Vamos lá na sala de artes, hein? O nosso conteúdo de hoje se encontra na página 74 do módulo de vocês. Arcadismo, Poetas Líricos, parte 1. Então, pessoal, o arcadismo, nós vamos ter o momento lírico e o momento épico, ou seja, alguns artistas vão se desenvolver melhor produzindo poemas líricos e outros poemas épicos. Mas o gênero lírico ele é predominante no arcadismo. A maior parte dos artistas se desenvolve melhor na parte lírica do que na parte épica. Esses artistas, esses poetas, se apresentam como pastores que vivem em Arcádia, uma cidade simbólica que representa um modo simples de vida. Em alguns momentos essa poesia vai estar contemplando a natureza, em outros momentos vão ser declarações de amor dirigidas a pastoras. Então essa é a temática central da poesia lírica do arcadismo. Os poetas líricos e também os épicos, eles costumam usar pseudônimos, ou seja, apelidos. Isso ressalta o modo de fuga da realidade desses artistas. Até mesmo o nome real, que poderia ser relacionado a uma vida urbana, é substituído por apelidos que exaltam a vida da natureza e o lado pastor desses autores. Dessa forma, eles demonstram que estão totalmente à parte da aceleração, do movimento da sociedade urbana. Entre os poetas que nós vamos estudar, nós podemos destacar Cláudio Manuel da Costa, que vocês já viram lá como o percussor do arcadismo, Tomás Antônio Gonzaga, Manuel Maria do Bocage e outros. Então, essa primeira parte nós vamos estudar somente Tomás Antônio Gonzaga. Os outros autores vamos deixar para a parte 2 do assunto dos poetas líricos do arcadismo. Tomás Antônio Gonzaga nasceu em Porto, em Portugal. Ele foi órfão de mãe e passou a infância no Brasil. Estudou no colégio dos jesuítas, como era comum das pessoas que tinham melhor acesso à educação naquela época. Se formou em Direito em Portugal. Então ele volta para Portugal para ter uma formação mais qualificada. Depois retorna ao Brasil e torna-se juiz. Um fato importante, interessante, que influenciou a obra, a produção literária de Tomás Antônio Gonzaga foi o relacionamento dele com Maria Doroteia, do qual ele foi noivo. Porém, em certo momento ele foi preso com um inconfidente, então esse relacionamento não se concretizou, não chegou a casar, não chegou a ser realizado como ele gostaria. E ele ficou detido até 1972, quando a pena que deveria ser pena de morte foi substituída por um exílio em Moçambique. Lá em Moçambique ele conhece Juliana de Souza Mascarenhas e se casa com Juliana de Souza Mascarenhas. Porém, aquele relacionamento dele com Maria Doroteia influencia as obras dele, principalmente a obra de maior destaque, que é Liras de Marília de Dirceu. Essa obra que é inspirada nesse romance que ele teve com Maria Doroteia. E o pseudônimo de Tomás Antônio Gonzaga é Dirceu. Então, ao invés de usar o seu nome, Tomás Antônio Gonzaga, ele utiliza Dirceu como o pseudônimo para compor a sua obra. Então, vamos ter muitos pseudônimos. Comecem já a decorar, pode ser que caia como uma alternativa da avaliação e você não perceba que aquela alternativa está incorreta por conta de um erro desse pseudônimo que foi atribuído ao autor. Então esse é o início do nosso estudo dos poetas líricos. O interessante é que vocês acumulem o conhecimento relacionado ao arcadismo, já que teremos ainda a segunda parte dos poetas líricos, depois teremos os poetas épicos, que talvez seja dividido também em duas etapas. Então vocês precisam acumular o conhecimento da questão das origens do arcadismo, precisa entender os pontos das características que se associam ao latim, como fugere urbe, como carpe diem, e também as características em português, como bucolismo, pastoralismo, perceber a diferença entre o barroco e o arcadismo, porque são dois movimentos tão diferentes, e agora entender as características dos poetas líricos do arcadismo e depois diferenciar em relação aos poetas épicos do arcadismo. Então, para isso, vocês precisam estar bem atentos aos conteúdos e fazendo as atividades. Precisam aprender a equilibrar essas aulas presenciais com essas aulas virtuais.
E a atividade para casa ficam nas páginas 79, 80 e 81. Qualquer dúvida sobre esse conteúdo, entre em contato comigo através do WhatsApp que eu irei esclarecer. Tchau, tchau, até nosso próximo encontro.